Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, vou te contar sobre um crime vitoriano. É a história da Condessa Sangrenta e os segredos das sombras. Entre névoas espessas, mansões sombrias e becos onde o tempo parece ter parado, a era vitoriana escondeu crimes que desafiam até hoje a lógica e a moral. Foram séculos de aparente elegância, onde o sangue escorria sobre os tapetes vermelhos da aristocracia, e gritos se perdiam nas paredes de conventos, porões e castelos ancestrais. Hoje você vai conhecer 3 relatos reais que sobreviveram aos séculos. São 3 histórias de horror, mas manchadas por crueldade. Cuidado ao prosseguir. Nem todas as almas envolvidas encontraram a paz. Nossa primeira história de hoje se chama O Convento do Silêncio, o Massacre de Highgate. Local: Highgate, Londres, 1863. Durante as reformas nos arredores do antigo cemitério de Highgate, operadores descobriram o que parecia ser túneis antigos sob um convento abandonado. À primeira vista, acreditavam-se serem túmulos normais, mas um detalhe mudou tudo. Todos os corpos estavam com a boca costurada. Documentos ocultos encontrados no convento revelaram que a Madre Superiora, Irmã Agnes Thorne, impôs um regime de purificação forçada. E os jovens internas que supostamente falavam com tais espíritos eram levadas à câmara subterrânea, onde passavam por sessões de exorcismo. Um horror não parava ali. Uma das freiras sobreviventes relatou, anos depois, que ouviam preces em línguas desconhecidas e que o sangue era usado para pintar símbolos nas paredes. Agnes acreditava que o local estava sobre um antigo ponto de energia demoníaca e que somente o silêncio absoluto impediria a manifestação total do mal. Ao serem descobertos os corpos, foram 19 no total. A igreja abafou o caso, mas registros arquivados em 1892 por um investigador de nome Elias Crowley indicam que o convento foi de fato palco de um culto interno, mascarado de devoção. Os corpos foram enterrados em local não divulgado e o convento queimado dias depois por ordens superiores. Segunda história da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Reino da Hungria, atual Eslováquia, de 1585 a 1610. Embora tecnicamente anterior à era vitoriana, o nome de Elizabeth Bathory percorreu os salões britânicos do século XIX como uma lenda e como advertência. Bathory nasceu em uma das famílias mais poderosas da Hungria, rica, instruída e influente. Era também absolutamente cruel, e entre as paredes de seu castelo em Cactus, mais de 600 meninas desapareceram, camponesas pobres trazidas com a promessa de trabalho e nunca mais eram vistas. As testemunhas relataram cenas indescritíveis, torturas com agulha, açoites até os ossos ficarem à mostra e o mais terrível, banhos de sangue. Bathory acreditava que o sangue de virgens a manteria jovem. Isso a transformou numa verdadeira predadora, com auxílio de criadas leais e homens pagos para silenciar as famílias das vítimas. Seu reinado de sangue durou décadas. Quando enfim foi julgada, a nobreza evitou sua execução pública para preservar a sua linhagem. Então ela foi trancada viva em uma torre, com apenas um pequeno buraco para passar comida. Ela morreu sozinha 4 anos depois,
em 1614. E no século XIX, escritores e ocultistas britânicos redescobriram sua história e a batizaram como a Condessa Drácula. Alguns sugerem que Bram Stoker se inspirou em sua frieza para compor sua obra-prima. Terceira história de hoje: o cirurgião de Whitechapel, antes de Jack. Local: Whitechapel, Londres, 1875. 13 anos antes do primeiro assassinato atribuído a Jack, o Estripador, uma série de mortes de jovens prostitutas já assombrava Whitechapel. Registros da época apontam para um homem elegante, conhecido apenas como Dr. Alistair Morning, que oferecia tratamentos gratuitos em moças doentes nas regiões mais pobres do leste de Londres. Ele se apresentava como um cirurgião de caridade, ganhando rapidamente a confiança de todos. Mas por trás do jaleco escondia um fascínio doentio pelo funcionamento do corpo humano. Seus atendimentos noturnos tinham um padrão: as mulheres entravam em sua clínica e nunca mais saíam. Foram 9 desaparecimentos em um ano, mas nenhuma prova, até que uma neblina espessa revelou o horror. Durante uma madrugada gélida de outubro, um cão de rua foi visto arrastando um braço humano parcialmente dissecado. A polícia rastreou o rastro até os porões da clínica. Lá encontraram restos de corpos cuidadosamente dispostos, como em uma exposição anatômica bizarra. A cabeça de Morning nunca foi encontrada, e alguns dizem que ele fugiu para a França. Outros que foi morto pelos próprios habitantes do bairro, enterrado secretamente. Mas há quem acredite que ele foi o verdadeiro precursor do Estripador e que seu nome desapareceu dos registros para que o terror permanecesse sem rosto. A história é escrita pelos vitorianos, mas os sussurros do passado pertencem aos mortos, e eles sempre encontram uma forma de falar. Os crimes que você ouviu hoje não são apenas histórias, são cicatrizes abertas, ecos de uma era onde a moral se escondia atrás de cortinas pesadas e o mal vestia fraque e cartola. Me conte agora qual dessas histórias mais te assustou. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua história preferida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal. Então, te espero para o próximo mergulho nas trevas da Biblioteca Sombria.